Portanto, é Raquel. tudo junto. Eu tenho poucas certezas em relação a isto, confesso. Gostava de dizer, em minha defesa, que eu vacinei os meus filhos e um dos meus filhos teve uma reação a uma vacina que o obrigou a ficar internado. E a alternativa que me deu o Serviço Nacional de Saúde foi pagar uma vacina privada, que não tinha reação e que era caríssima e que a maioria dos portugueses provavelmente não pode pagar. Bom, isto só para dizer que, apesar de tudo, os meus filhos, isto foi com 2 meses, foram vacinados segundo o plano nacional correto. E isto passou-se na Estefânia, com uma equipa médica, portanto, uma coisa... Eu só dou este exemplo para dizer o seguinte. Isto é um campo em que eu sei muito pouco e sei que não há tantas certezas científicas assim. Portanto, o que eu acho que se deve fazer é uma reflexão correta sobre estas questões. A primeira tem a ver com a questão da intervenção do Estado. A vacinação deve ser obrigatória ou não. Eu não tenho uma opinião definitiva sobre isto. Porquê? Porque é óbvio que em casos de saúde pública o Estado muitas vezes tem que atuar e tem que atuar de forma compulsiva. Eu concordo. Mas, por exemplo, nós temos uma epidemia de obesidade. A Direção-Geral de Saúde não diz que pode haver 1% de crianças que morrem, ou 1 em cada 1000, como no sarampo. Diz que, de certeza, nós vamos ter uma ordem de 40% de mortes prematuras por causa da obesidade. Os custos disso para o Serviço Nacional de Saúde, nós temos 1,5 milhões de diabéticos. Mas a obesidade não é contagiosa. Não, o que eu quero explicar é o seguinte. Nós vamos educar ou vamos impor, ou vamos entrar na casa das pessoas e perceber porque é que há crianças a ver 6 horas de televisão que não se mexem e que são obesas. Eu gostaria de insistir, porque esta questão é muito delicada e ela implicou uma tragédia de uma criança que fez uma reação gravíssima a uma vacina. Portanto, eu não queria sequer entrar nessa questão, mas para dizer que estas questões merecem uma discussão aprofundada. E a minha segunda crítica vai para a questão, para o aproveitamento do poder político, porque eu acho que é o seguinte: o poder político muitas vezes reage em cima de situações limite, não preparado. Ou seja, esta questão, como é uma questão tão séria, que envolve a saúde das pessoas, envolve contágio, etc., se calhar devia-se abrir uma discussão prévia, longa, os portugueses serem bem informados. Eu, por exemplo, volto a dar o meu caso pessoal, porque creio que neste caso não é literário, quer dizer, merece ser dado. Eu tive 1 hora e tal a falar com um pediatra, com um responsável de vacinas, não é chegar ali, toma a vacina, vá para casa e acredita em mim porque eu sou Deus. As coisas não são assim. As pessoas têm direito a ser informadas e têm direito a, mediante os conhecimentos científicos, tomar decisões. E o poder político vem em cima disto. Por exemplo, uma coisa gravíssima que aconteceu, o Expresso. Não sei se repararam nisso, eu acho que até merecia uma reflexão jornalística sobre isso. O Expresso fez uma gorda a dizer que a mãe da criança que veio a morrer era anti-vacinas. Primeiro, é a mãe? Ou é a mãe, o pai, o avô, a avó? Porquê é que é sempre a mãe? Eu não sei se o pai abdicou de decidir, mas se o pai abdicou de decidir, o pai também decidiu. Eu creio que a Inês aqui concorda comigo. Nem foi o problema. Pronto, o problema no caso, o Expresso cometeu um erro gravíssimo. Sim, pois, por isso porque não só veio logo chamar a mãe, a famosa mãe à coação, como a seguir se veio a provar que a criança teve uma reação alérgica grave. Exato. Portanto, os pais reagiram numa situação de extremo azar a uma situação terrível que ainda por cima acabou numa tragédia. E, portanto, o Expresso devia refletir sobre isto. A seguir ao Expresso vem uma coisa pior, que é comum em Portugal, que é o julgamento imediato e sumário nas redes sociais, que as pessoas disseram coisas horrorosas daqueles pais. E isso, quer dizer, isto, todos os dias é isto, todas as semanas, pelo menos, há um desgraçado. Vai rodando o tema, mas há sempre alguém que é um alvo. Há sempre alguém que é um alvo. Nas redes sociais diz sempre coisas horrorosas de toda a gente. Mas pronto, desta vez, é uma tragédia, mas tantas vezes a tragédia ainda é maior. E, portanto, as pessoas têm que refletir, se calhar ler, não ler só horas gordas, não é? Ler, tentar procurar. Eu, por exemplo, vi a Gorda do Expresso, achei muito estranho, fui ler uma entrevista da Visão, onde já vinha a informação de que a criança tinha tido, que a jovem tinha tido uma reação alérgica. Portanto, essa informação estava disponível. As pessoas é que, a partir das gordas, tiram alguma conclusão e acabou-se, está definido, eu tenho uma opinião. E eu sou muito a favor das redes sociais, porque democratizam a informação, mas também democratizam a estupidez. Desculpem a força com que eu disse isto, mas, neste caso, a tragédia foi muito grande e muito importante.